Pastor, irmãos, tudo bem? É o Carlos, mais um vídeo para o canal. Irmãos, esse é um assunto muito importante, quero que você preste atenção e depois você analise juntamente comigo aquilo que foi falado. O título deste vídeo é Desculpa de Adão. Amém, irmãos? Desculpa de Adão. Irmãos, há muito tempo a gente aprende na igreja que na verdade o nosso maior inimigo, é o diabo. Todas as pregações você percebe que tudo é direcionado para ele, tudo ele é o culpado, tudo é ele que tem o dedo dele, que ele faz isso, aquilo, outro. Irmãos, mas eu quero chamar sua atenção para que a gente comece a parar a dar a desculpa de Adão, né? O maior problema do ser humano justamente é isso, né? É dar a desculpa de Adão. E se nós percebemos, na verdade, existem duas pessoas que, na verdade, tentam contra a nossa vida. Duas pessoas que tentam nos fazer voltar atrás, desistir, desanimar. A primeira pessoa não é o diabo, né? Ao contrário de que muitos falavam e pregavam, esse mesmo primeiro ser que tenta nos derrubar, nos jogar para trás, parar, desistir, é o ser humano, somos nós mesmos. Nós somos o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo, sim, é o diabo. Este sim é o segundo inimigo. O primeiro somos nós mesmos. Eu quero que você reflita sobre isso, né? Vemos muitas situações de lares destruídos, casamentos destruídos, famílias destruídas, e quem eles estão culpando? E pior, são lares cristãos, né? São lares que pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que congregam em igrejas, às vezes tem até ministério na igreja, e elas não conseguem atentar para isso, né? Então eu quero que você medite comigo. O nosso maior problema do ser humano é quando nós começamos a agir pelas nossas emoções e não pela nossa razão. Mas por quê? Por quê? Temos que agir pela razão e não pela emoção. Porque na verdade as nossas emoções, elas vêm da nossa carne. Esse é o problema. E é a nossa carne que é a nossa inimiga. A nossa primeira inimiga é a nossa carne. Sem a nossa carne, o segundo inimigo não pode atuar. Ele precisa que eu e você dê as ferramentas para que ele possa atuar. Olha só que interessante. Quero chamar a sua atenção aqui para um texto muito, muito interessante, né? Jesus no deserto, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Olha que interessante, né? Vamos atentar para isso. O que o diabo ofereceu para Jesus, senão aquilo que todo coração humano deseja? Não é mesmo? Ou seja, o diabo estava lidando com o quê? Com a razão ou com a emoção de Jesus? Vemos no decorrer do texto, eu quero ler com vocês aqui, que Jesus em nenhum momento agiu pela emoção, mas sempre pela razão. E é a forma que nós temos que agir para conseguir derrotar este inimigo e pararmos de dar a desculpa de Adão. A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Ou seja, o culpado é o Senhor. Ou seja, o culpado é o diabo, o culpado é o patrão, o culpado é o vizinho. Nunca somos nós, é a nossa carne. Então vamos atentar para esse texto aqui. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Olha que interessante isso daqui. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão após ser batizado e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Estava em jejum.
E terminados eles, os 40 dias, teve fome. Então, quando o diabo percebeu que Jesus teve fome, ele se achegou e falou com Jesus. Começou a afrontá-lo, a tentar mexer nos sentimentos de Jesus. Olha que interessante, o que ele chega e diz, a primeira coisa que ele fala, e disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, porque segundo o diabo, eu e você temos que ter o melhor desta terra, comida, bebida, posição social, fazendas, mansões, e aí vai, posições sociais, influência, né? Olha que interessante, ele sempre afronta a gente querendo jogar o quê? Que um filho de Deus não pode ter necessidade, não pode passar por provações, nós sabemos que isso é inerente em nossas vidas. Então vamos lá. Se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão, olha Jesus, pela razão e não pela emoção, pela fome. Naquele momento, o sentimento dele era de fome, mas ele não agiu pelo sentimento, agiu pela razão. Olha, está escrito, disse Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está vendo? Continuando, o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe, o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e glória. Novamente, o diabo tentando agir nas emoções de Jesus, né? Olha o que ele continua falando, porque a mim me foi dado, entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, será tudo teu. E Jesus respondendo disse-lhes, vai-te, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a só a Ele servirás. Não servirás aos dinheiros, às posições sociais, às maracutaias, ao amor ao dinheiro, nada disso, né? E continuando, levou-o também, o diabo levou Jesus a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, mais uma vez joga Jesus, né, na dúvida. Olha, Filho de Deus, não pode ter fome, não pode ter necessidade, não pode se acidentar, não pode ter uma pressão alta, uma diabetes, é isso que ele quis dizer, né? Olha só, continuando aqui, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então nós vemos aqui que o diabo tentou de todas as formas mexer com as emoções de Jesus, tentando fazê-lo errar, ou seja, achando que Jesus tinha alguma obra da carne na vida dele, sendo que Jesus, ele nasceu separado do pecado, ele era santo, ele era o segundo, Jesus foi o segundo Adão, o qual veio para cumprir tudo aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Então olha, continuando aqui, olha que interessante como o diabo atua, né? Nós vimos no livro de Jó que o diabo, ele primeiro foi lá e observou a vida de Jó. O que ele estava procurando ali na vida de Jó, né? Estava procurando justamente as obras da carne, procurando se ele era um prostituto, um mentiroso, um ganancioso, um lascivo, um adúltero, né? E nós vemos que quando ele chega diante de Deus ali, o Senhor fala, e aí? Você foi lá ver meu servo Jó? Servo temente a mim e desvias do mal? Olha que interessante, né? Então, o que o diabo fez? O diabo lembrou, diante desse questionamento de Deus, o diabo lembrou que Jó, ele sacrificava a favor dos seus filhos sempre que eles faziam alguma festa, porque Jó tinha medo que seus filhos tivessem pecado contra Deus em alguma festa deles, né? E o diabo fala, mas
O Senhor tem cercado ele de bênçãos financeiras, filhos, né, riquezas, tudo que ele faz dá certo. Permite que eu vá lá e toque nisso. Por que o diabo pensou? Bom, se o cara não tem obra da carne, o coração dele, quando ele foi e ficou vendo a situação, a família, ele viu, percebeu que a fraqueza de Jó estava na sua família, ele amava a sua família. Ele tinha medo que a família pudesse sofrer algum juízo de Deus. E o diabo justamente entra nas emoções de Jó. E nós percebemos no decorrer do livro de Jó que o diabo, todo momento ele está ali. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, foi acometido de chagas, e o diabo toda hora usando pessoas ali para afrontar, né, a carne de Jó, para ver se ele negava o Senhor. Olha como o diabo é sujo, né? Mas é o que eu falei, o diabo usa a nossa carne. Jó em nenhum momento deu uma brecha para que o diabo pudesse usar uma arma carnal da vida de Jó contra ele mesmo, né? Olha que interessante, que diz a palavra de Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então, irmãos, o diabo ele anda ao nosso derredor. Nós vemos essa palavra se cumprir onde? Em Jó, né? Ele foi lá e ele estava atento. E conosco não é diferente, né? O que o diabo faz? Ele vem, ele fica observando para ele ver as obras da nossa carne. E aí, ele vai usar essas obras contra nós. Olha que interessante aqui, ó. Vamos mais um texto que João 10,10 diz justamente sobre o que eu estou falando. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10,10, esse é o começo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E para que o ladrão te roube, te mate, te destrua, são necessárias ferramentas. E quais são essas ferramentas? Qual é a arma? Qual que é a faca? Qual que é a dinamite, a granada? O que é? As obras da nossa carne. São elas que vão fortalecer o adversário. Temos que ter cuidado com isso, temos que vigiar com isso. Para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Olha que interessante o que diz aqui, importante. E não são só essas. Então, tem mais obras da carne, mas eu vou me ater nessas aqui. Então, Paulo, falando aos Gálatas, ele diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E aí já tem um monte de coisa que não dá aqui, pedofilia, né? E aí vai. Acerca das quais, né, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 19 a 21. Agora o problema não é esse, o problema é que estas obras da carne são as ferramentas do diabo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, justamente combatendo contra essas obras da carne dele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: antes, Paulo falando aqui, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros eu mesmo não venha ficar reprovado. O que Paulo estava subjugando o seu corpo aqui? Corpo físico? Não, as obras da sua carne. Olha o que diz em Romanos capítulo 7. Novamente Paulo fala sobre esse tema. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 24. Olha o que ele está falando aqui. Pois o que faço não entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, ou as obras da carne manifestas,
né, as quais o pecado manifestou. Porque eu sei que em mim, Paulo falando, isto é, na minha carne, nas obras que estão na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim. A nossa razão quer fazer o bem, mas o efetuá-lo não está. Por quê? Porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. As nossas emoções lutam contra a nossa razão. E continuando aqui, olha que interessante. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Né? Olha só. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Senhor, a lei de Deus, segundo a consciência, segundo a razão. Mas vejo em meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento. Olha aqui, tá vendo? E me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 15 a 24. Ou seja, todos nós temos as obras da carne em nossas vidas, né? São diversas, porém, algumas mais acentuadas que outras. Um tem a obra da carne de beber, outro tem de adulterar, outro tem de tentar abusar de crianças, outro tem de matar pessoas, de torturar, e aí vai, né? Então nós percebemos que estas obras, se nós não atentarmos para elas, se nós não fizermos uma peneira em nossas vidas e nós percebermos aquilo que quais são as obras da carne que mais se acentuam em nossas vidas e dominá-las, nós seremos destruídos por elas. Isso em nossos relacionamentos, né? Casamento, namoro, no trabalho, nos amigos, na família. Nós percebemos muito bem, se você for analisar, né? Nós vemos em Juízes, livro de Juízes, quando o anjo do Senhor desce ali e ele fala com Manoá, né? Ele fala o quê? Que iria nascer um filho, né? Daquela mulher, esposa de Manoá. E esse filho seria nazireu de Deus, ou seja, ele seria separado de Deus. Então Deus chega ali e faz uma promessa para Manoá, diz que Sansão iria reinar sobre o seu povo, iria livrar o seu povo da escravidão, né? Aliás, escravidão não, mas da opressão ali, né? Então nós percebemos que quando Sansão ele nasce e ele começa uma caminhada ali dentro daquilo que Deus prometeu e Deus exigiu, né? Não rapar a cabeça, não, né? Quando era nazireu tinha que ser separado de tantas coisas, beber vinho não podia, encostar em animais também mortos não podia. Nós percebemos, irmão, que as obras da carne de Sansão, elas afloram. Ele faz tudo quanto Deus disse que não podia fazer. Ele mente, ele bebe, né? Ele entra na lascívia, ele adultera. E no final nós sabemos qual foi o final dele, né? O fim dele. Porque infelizmente ele não obedeceu a Deus. E ele deixou que o diabo usasse essas ferramentas. Nós vemos que no final Dalila consegue ludibriá-lo e os soldados vêm até ele, prendem ele ali. O Senhor já tinha se afastado dele, não veio a força dele, e eles cegaram seus dois olhos. E ali colocado no templo de Dagon, Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda permitiu que ele destruísse ali os filisteus, porque era o plano principal, destruir os filisteus, livrar o povo dele das mãos dos filisteus. Porém ele ia reinar sobre o seu povo e ele morreu junto com os filisteus. Olha que interessante. Olha uma outra passagem aqui importante. O rei Davi. O rei Davi, nós vemos que, né, um homem segundo o coração de Deus, foi chamado por Deus, foi escolhido já muito jovem. Nós vemos que quando, em um dado momento, ele está passando no terraço, ele atenta para a casa do lado e ele vê Betseba, né, se banhando. E ele ali atenta e manda trazê-la. E nessa situação,
um homem segundo o coração de Deus. Ele se deita com ela. Ela era casada com Urias, um homem extremamente fiel a Davi, um guerreiro excepcional. Então ele se deita com a esposa de Urias, ele engravida a esposa de Urias, Betseba. Aí quando ele vê que aconteceu isso, o que ele faz? Ele manda trazer Urias, manda embebedar Urias para que Urias vá para casa. E isso estava uma guerra rolando, eles trouxeram Urias para poder... Ele manda embebedar Urias para ver se Urias perdia a consciência. Ele levava Urias a deitar com sua esposa para dizer que o filho era dele. E Urias não foi. Era fiel ao seu exército. E aí vemos que Davi manda que o chefe do exército pegue Urias e coloque em um local que ele estaria ali totalmente descoberto e seria morto. Então o rei Davi adultera, engravida a mulher de Urias e manda matar Urias. Olha só as obras da carne, né? Nós vemos que o diabo, como eu falei, ele até de repente atua, né? De repente ele fez Davi olhar para o terraço do lado, mas na verdade tudo ali já estava pronto. As obras da carne de Davi se afloraram e ele conseguiu. Às vezes, se nós pensarmos direito, nem a mão do diabo teve nessa situação. E na Sansão, em Sansão não é diferente, né? Olha outra situação que nós temos que perceber aqui, né? Nós vemos aqui o povo de Israel no Êxodo, a mesma coisa. O povo sai, né, ali da escravidão de Faraó. O que acontece? Eles começam a caminhar, né, com Moisés no deserto e de repente começam a dar ouvido aos amigos. Nós tínhamos comida lá, que não tem, começaram a murmurar, reclamar de Deus, entendeu? Começaram a desacreditar de Deus. Olha as obras da carne, né? Não reconheceram um sentimento como diria, um sentimento de ingratidão para com Deus, que tinha tirado eles 400 anos de servidão, praticamente 5 gerações morreram. E quando Deus tira eles de lá do Egito, eles não reconhecem, uma ingratidão total, né? Então, irmãos, continuando aí aquele vídeo, culpa de Adão, a gente percebe então, na história, né, no Velho Testamento, que muitos usaram, né, a culpa, né, como diz Adão ali, a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é dele, é dela. Então, para a gente terminar esse vídeo aqui, dentro da nossa realidade, nossa percepção, nós percebemos, e eu quero trazer aqui, para a gente finalizar, um exemplo, né? Nós vemos que nos casamentos, os dois, né, mesmo às vezes sendo cristãos, os dois eles continuam usando a culpa de Adão, né? O relacionamento, né, segundo eles, não vai bem porque o culpado é o esposo, porque o culpado é a esposa, né? Só que se nós fizermos ali um filtro, passarmos um filtro, né? De repente na vida da irmã, nós vemos que a irmã, existem obras da carne ali, onde ela é irada, onde ela quer discutir, ela quer brigar, ela quer ter sempre a razão, entendeu? Ela não ouve o esposo. E também se nós formos passar aí um pente fino na vida do irmão, né? Nós percebemos também que ele é irado, ele também não gosta de brigar, não dá ouvido, quer sempre dar a última palavra como imposição, entendeu? Então nós percebemos, irmãos, que carne contra carne não dá certo, né? Ou nós assumimos as nossas culpas, como eu estou falando aqui, né? Assumimos nossas culpas, ou o casal, no caso o irmão ou a irmã, percebem estas obras da carne na vida deles e como Paulo disse, né, que nós lemos, reduzem essas obras da carne às cinzas, à escravidão, ou serão brigas constantes, destruição do casamento, possível separação. Por quê? Porque sempre a culpa não é minha, a culpa é sua. Usando sempre a resposta de Adão, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso não só no casamento, isso no emprego, isso no relacionamento de namoro, né? Isso dentro de uma família,
Então nós temos que saber lidar com essas situações e a nossa mente, como foi mudada, transformada por Cristo, podermos fazer uma lista daquilo que nós sabemos que nossa carne está mais ali patente, mais vivo, e a qualquer momento pode ser despertado, e nós começarmos a buscar a Deus para que Ele venha nos dar graça para nós suprimirmos a situação, para nós conseguirmos dominar estas obras da nossa carne, as quais nos trarão consequências, né? E consequências máximas, briga, né? Uma discussão, de repente até, dependendo de uma obra da carne de um de outro, um homicídio, como nós temos visto aí, né? Rotineiramente na televisão, nas reportagens, que na verdade nós percebemos que o homem e a mulher discutem, e no final das contas sempre o homem acaba agredindo a esposa e até levando o homem a matar a esposa, né? Temos visto vários relatos disso na televisão. E o que é isso? Isso nada mais é do que carne contra carne, né? É a desculpa de Adão. Não, eu matei ela porque ela me irritava, ela me dava ouvido, ela fez isso, fez aquilo outro, né? Ele não assume as culpas dele, na verdade. Que de repente ele bebia, ele chegava agressivo em casa, e isso foi levando a esposa a uma situação de repulsa do esposo, né? E por conta disso, isso aconteceu. Então, se nós atentarmos para isso, nós buscarmos dentro de nós, principalmente, né? Aí eu quero frisar, nós que conhecemos a verdade. Às vezes o ímpio ele não tem o conhecimento da verdade, fica mais difícil, mas nós cristãos que temos o conhecimento de Gálatas 5:19, as obras da carne, que nós possamos analisar nossas vidas, né? Perceber aquilo que realmente é mais patente, pode aflorar, e que nós venhamos pedir a graça para o Senhor para ter o domínio próprio, fruto do Espírito, para que possamos dominar essas obras e que elas não venham aparecer e no final das contas acabar com o nosso relacionamento, porque não foi para isso que Deus uniu um casal, não é isso? Deus uniu para que nós estivéssemos debaixo da sua graça, ensinando os nossos filhos o caminho que devemos seguir. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até o nosso próximo vídeo, deixe seu comentário aí. Deus abençoe.